Então, nós já falamos sobre Deus enquanto Trindade, um único ser tripessoal, ou seja, apenas um Deus, mais três pessoas. Nós falamos aqui sobre a pessoa do Pai, falamos sobre a pessoa do Filho, e agora estamos dando início à pessoa do Espírito Santo. Houve um tempo que os batistas eram tão batistas, mas tão batistas, que não falavam o Espírito Santo, falavam a terceira pessoa da Trindade, né? Porque as pessoas tinham uma ideia preconceituosa de que o Espírito Santo era propriedade exclusiva de pentecostal, quando o cristão é que é propriedade do Espírito Santo, certo? E quem não tem esse Espírito, esse tal não é dele, já diz as Escrituras. E aqui, o Espírito Santo, de acordo com a nossa declaração doutrinária, é um em essência com o Pai e com o Filho, é uma pessoa divina. Quem pode ler, por gentileza, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Gênesis 1, versículo 2. Ora, havendo Deus completado no dia 7 a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. A lei são duas, né? Isso. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso aí. E então, quando nós observamos aqui esse texto, obrigado, irmã Deise, nós reparamos o seguinte, que havia uma situação caótica, certo? Havia um caos ali, Deus ainda não tinha dado ordem ao universo, mas ainda assim, com toda aquela desordem, o Espírito de Deus estava ali, de modo a conter aquela situação até que as coisas viessem a mudar. E aí nessa hora a gente pode até aplicar para a nossa realidade, independentemente do caos que possa estar na nossa vida, a gente sabe que pode contar com a presença do Espírito Santo pairando sobre toda essa tormenta ao nosso redor, amém? E aí João capítulo 23, versículo 13, João 23, versículo 13, o que diz? Perdão, João não, Jó, desculpa, Jó 23, versículo 13, desculpa. Deus faz o que quer, quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Jó 23, 13, não é isso? Então, e aí nós observamos o seguinte, quando o Espírito Santo, ele está atuando com o poder de Deus, ele está atuando como se o próprio Deus estivesse atuando. Às vezes as pessoas elas têm a tendência de ver no Espírito Santo um ser de alguma forma inferior, mas é importante a gente observar que o Espírito Santo é Deus agindo com todo o poder de Deus. Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. O que diz? 51, 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo. Então a gente está vendo aqui uma situação em que Davi está conversando com Deus e pedindo que o Espírito dele não venha se apartar de Davi, porque para Davi estar na presença de Deus é como ter o seu Espírito, certo? Então o Espírito Santo, assim como ele é uma pessoa da Trindade, ele também é Deus. Onde o Espírito não está, Deus não está. Onde o Espírito não age, Deus não age, porque o Espírito é o Senhor, e o Senhor é o Espírito. Salmo 139, a partir do versículo 7, como tem bastante versículo, cada um lê um versículo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, então cada um lendo um versículo, por favor. Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Para onde irei com teu Espírito? Ou para
Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu voar para o Oriente, onde for os teus lugares mais distantes você deve. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo, que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite então clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Então nós observamos aqui o seguinte: é natural que, como nós vivemos no mundo caído, que algumas coisas aconteçam nas trevas e na escuridão, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, vê a escuridão como se fosse dia claro. Então isso é tremendo, porque vivemos nesse mundo entenebrecido, mas esse mundo entenebrecido, aos olhos do Senhor, são tão claros como a terra durante o meio-dia, e isso deve encher o nosso coração de alegria. Por quê? Não faço a mínima ideia de qual é a sua realidade, mas uma coisa eu sei: os olhos do Senhor estão sobre você, e eles estão sobre você de uma tal forma que o salmista chega a dizer: nem as trevas conseguem me encobrir. Então, de repente, a gente pode olhar para uma situação na nossa vida e imaginar que assim, poxa, mas eu estou numa escuridão terrível. Claro, meu Deus do céu, esqueci. Quando a gente fala em escuridão, vai ter gente que pode pensar em racismo aqui, né? E aí a gente, quando fala em escuridão, a gente está falando de luz apagada. A gente não está falando de gente, né, da cor retinta, entende? Porque tu tem que ter até cuidado na hora de falar a cor da pessoa. Então, nesse caso, o mundo está chato. E nessa situação, isso porque eu sou um negro falando de negro, hein? Imagina como é que está o negócio, está complicado, está arriscado até eu ser processado. Voltando a falar de noite, escuridão, luz apagada, né? Está bem claro, o tio está explicando o que ele está falando aqui. E aí, isso tudo para Deus é como claridade, né? Como claridade. É claro que o salmista aqui não está falando de Jesus diretamente, até porque Jesus não tinha sido revelado. Mas enquanto eu leio aqui, eu lembrei de Apocalipse, quando fala de Jesus com os olhos como chama de fogo, né? Aquele que nada está oculto aos seus olhos. Isso, por exemplo, é bom, né, para quem teme ao Senhor, mas é ruim para quem não teme, né? É como ele diz: conheço tuas obras. É bom para aquele que está fazendo a obra, é ruim para aquele que está fazendo a obra que não deve, né? Então, assim, conheço as tuas obras, deve encher o nosso coração de alegria. Mas no meu caso, que tem meus vacilos, às vezes me dá medo, Fátima, entendeu? Eu sei que vocês não pecam não, mas eu peco, entende? E a gente que é crente, às vezes peca até em nome de Deus, né? Então eu já estou aqui admitindo logo perto de vocês. Nesse caso aqui, a gente percebe ele deixando claro: olha, até ali, né? Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, até ali. Assim, eu não imagino o que é estar em alto mar, eu não imagino o que é isso. Eu só sei que à noite, quando você vai à praia e você escuta o barulho da arrebentação, aquele barulho dá medo, entende? Agora imagina o que é você estar no meio do mar, mar adentro, né? A única pessoa que falou mar afora foi o Lázaro, e ele ainda conseguiu ganhar dinheiro cantando mar afora, né? Estrada fora, lembra da música da Chapeuzinho Vermelho? Estrada fora, mar é adentro. E aí, nesse caso, em relação a esse contexto aqui, mesmo que eu esteja mar adentro, mar, você não tem onde pisar, você não tem onde segurar, até ali o Espírito de Deus vai lá e vai estar cuidando de você. Isso é tremendo, isso é tremendo. E aí, continuando, Isaías 61, versículo 1, 2 e 3. Quem pode ler, por favor? O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias fortes. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão.
2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Tem mais, gente, o versículo é grande. Ordenar Em vez de comentar o versículo, eu prefiro fazer uma aplicação para a gente. O Espírito do Senhor, que estava sobre Jesus, também está sobre a igreja. E ele ungiu a segunda igreja batista em Vila Paulina para pregar boas notícias aos mansos, às pessoas quebrantadas. E ele também ungiu a segunda igreja batista em Vila Paulina para restaurar as pessoas feridas, as pessoas quebradas. Ele também ungiu a segunda igreja batista em Vila Paulina para proclamar libertação aos cativos. Não sei quantos cativos vocês conhecem, e cada um numa área, né? Eu mesmo tenho áreas na minha vida que eu preciso me soltar e está difícil. Desculpa, né? Porque assim, não é comum o pastor dizer que peca, né? Mas, mesmo que eu não contasse, vocês saberiam, né? E se eu fingisse, um dia vocês descobririam. Então eu já conto logo para a gente encurtar a conversa. E aí nisso, o Espírito do Senhor nos ungiu para abrir prisão aos presos, para arrancar as pessoas das suas cadeias, porque tem gente que está presa e não sabe, né? Também o Espírito nos envia para pregar que é tempo de favor de Deus. Mas não é só falar coisa boa, não, Jesus virá e tudo tal, mas também a vingança do nosso Deus, dia que a maldade vai ter fim. Ou seja, Deus na sua longanimidade, já viu aquele navio baleeiro, que o cara solta o arpão, prende na baleia e a baleia vai, já viu? Assim é o pecador, né? Ele vai armando, ele vai fazendo e tal, e parece que não dá nada para ele, e ele vai, até que chega uma hora, gente, que a corda para, e pum! E aí, né, a gente sabe o que acontece. E o papel da igreja é o quê? É dizer que esse dia vai chegar, dizer que um dia a fatura vai chegar. Esse é o trabalho da gente. É claro que você gosta de ouvir pregação desagradável? Eu também não, muito menos quem está lá fora. Se a gente não gosta, imagina quem está lá fora. Mas alguém precisa dizer que o dia da vingança do nosso Deus virá, e que a maldade vai ter fim, e que Deus ainda não acabou com a maldade, porque Ele ama o maldoso. Se o maldoso mudar, o maldoso escapa. Se não mudar, vai pular uma fogueira e só lamenta. Continuando aqui, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes que estão em Vila Paulina e Belfor Roxo, sem ônibus, né? Que a gente possa estar dizendo para essas pessoas que elas podem ter uma coroa em vez de cinza, que elas podem reinar em vida apesar das dificuldades. Coroa é governo, cinza é desespero. Tem um monte de gente desesperada aí, e a gente está aqui para dizer para essas pessoas que elas podem reinar em vida, em vez de elas serem escravas dos problemas ao seu redor. É para isso que essa igreja existe, é para isso, irmãos. E aí, também, coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. A gente está aqui para dizer para as pessoas que elas podem se alegrar em Deus, não na conta bancária. Se alegrar em Deus, não porque tem boa saúde. Se alegrar em Deus, não porque o casamento é maravilhoso. Se alegrar em Deus, não porque a igreja é de gente perfeita, mas se alegrar em Deus. Óleo de alegria em vez de pranto, roupa de festa em vez de espírito angustiado. Quanta gente angustiada ao nosso redor, né? Eu, por exemplo, lembro que em 2020 eu não sabia se eu ia estar vivo no final do ano, e além de estar vivo, né,
Eu vim para cá porque a igreja aqui não fechou na pandemia, ninguém me passou Covid, se passou eu não fiquei sabendo, né? E aí, estou vivo aqui. Agora, quanta gente desesperada, pessoas com plano de saúde morreram. Eu pensei, e eu vou morrer também? Pessoas com muito mais saúde do que eu morreram. Eu pensei, eu vou morrer também. Quanta gente desesperada. E o trabalho da igreja é o quê? Levar roupa de festa, em vez de espírito angustiado. Tem muita gente lá fora que não quer saber de igreja, porque adoeceu emocionalmente dentro da igreja. Dentro da igreja ficou angustiada. Dentro da igreja foi perturbada. E a gente está aqui justamente para fazer o contrário. Dizer para essas pessoas que, se elas vierem para cá, a angústia vai sair. E não eu vou ser instrumento de Satanás para angustiá-lo. E então, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que essas pessoas quebradas ao nosso redor, quanta gente escrava da bebida, da droga, do sexo, de tanta coisa, podem experimentar a libertação, de modo que essa gente quebrada se torne carvalho de justiça, aquela árvore forte, que ninguém derruba, e que quando o vento vem contra ela, a raiz fica mais profunda ainda. Ou seja, Deus não quer plantação de pé de alface, Deus não quer um bando de crente dormideira, gente mimizenta, que se sente com tudo. Não, mas Deus quer de nós gente guerreira, gente forte, gente lutadora. Então o Espírito do Senhor está sobre nós justamente para isso, para moldar essas pessoas, para essas pessoas se tornarem um forte exército nas mãos do Senhor. É para isso que a gente existe, e a gente não pode descansar enquanto a gente não for isso, certo? Aí isso tudo porque o Espírito está sobre nós. O mesmo Espírito que atuou em Cristo atua em nós também. Somos a comunidade do Rei, a igreja do Messias, o corpo de Cristo, libertos para libertar, abençoados para abençoar, salvos para salvar, curados para curar. Como eu estava falando numa igreja que eu preguei aqui em Nilópolis semana passada, o problema da igreja que a gente vive hoje é que a gente vive em função da gente. Olha o tempo que a gente gasta às vezes numa reunião infrutífera, só para lavar roupa suja e vomitar toda a nossa podridão, e em vez de a gente pegar esse tempo para botar a mão no ombro do cachaceiro e falar assim, cara, há vida em Jesus. Olha quanto tempo a gente gasta às vezes na internet para falar coisa ruim para a pessoa, quando a gente poderia chegar e digitar lá no Facebook, que Deus abençoe sua casa. Eu não sei se dá para perceber que assim, eu costumo falar isso em várias igrejas onde eu prego, né? Eu pelo menos me sinto bastante tranquilo de falar aqui, porque tem duas irmãs aqui que me ouvem em tudo quanto é canto que eu vou, que é a irmã Glória e a irmã Nilceia. Se eu tiver no Facebook eu vejo lá, Nilceia assistindo, Glória assistindo, e elas sabem que eu não estou falando aqui para vocês, porque eu vejo que esse mal não está em Vila Paulínia, esse mal está na igreja evangélica brasileira. Você não vê no Facebook um bandista atacando um bandista. Você não vê no Facebook candomblessista atacando candomblessista. Você não vê no Facebook budista atacando budista. Talvez até estejam se atacando, mas eles não botam a religião no meio. Evangélico não. O evangélico tem maneira de dizer que o outro está com demônio, o outro está com o diabo, pastor tal não presta, igreja tal não presta. E aí eu fico olhando assim, é um monte de gente perfeita, né? Porque eu acho que para eu ficar apontando seus defeitos, a minha vida tem que ser maravilhosa, né? Então é algo bastante interessante para a gente parar para pensar, né? A questão de a gente fazer aquilo que o Espírito faria se Jesus estivesse aqui fisicamente, se Jesus fosse membro dessa igreja, se ele fosse pastor dessa igreja, se ele fosse diácono dessa igreja, se ele tocasse nessa igreja, se ele cantasse nessa igreja, se ele fosse da diretoria dessa igreja. O que estaria pulsando no seu coração? Quais seriam as conversas dele nos WhatsApps? O que ele falaria quando ele fosse para a casa dos irmãos? O que ele estaria pregando para a congregação e para o mundo? O que ele estaria digitando nas redes sociais? Quando eu vejo isso, eu não sei você, eu não falo isso para você, eu vejo para mim o quanto eu estou longe, o quanto eu estou longe. Se você se acha perto, parabéns, mas eu olho para o apóstolo Paulo, não é nem Jesus, eu vejo, se o apóstolo Paulo tivesse esse microfone, se o apóstolo Paulo tivesse liberdade religiosa que ele não tinha no Império Romano, se o apóstolo Paulo tivesse um Facebook da vida para fazer uma live,
se o apóstolo Paulo tivesse a chance de ter um templo com ar-condicionado, se o apóstolo Paulo tivesse a possibilidade de levantar recursos financeiros para ajudar as pessoas. Ele sem nada disso, olha quanta coisa aquele cara fez. E então, continuando aqui, Lucas 4, versículo 19. Quem pode ler, por favor? 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Então você percebe que Jesus, ele... Agora lê os dois. Ah, lê um só? Então, não abri para acompanhar. Então, quem pode ler o 19, por favor? Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então você percebe que Isaías profetiza e Jesus diz que essa profecia se encarna nele. A palavra cristão foi um apelido de modo pejorativo, zombeteiro, que as pessoas aplicaram nos seguidores de Jesus, que significa pequeno Cristo. Então não sei se dá para perceber, eu ser cristão significa que eu sou uma réplica de Jesus. Olha a seriedade. Não sei você, mas às vezes eu olho para mim e parece até que eu sou réplica do outro. De você eu não falo não, mas de mim eu acho que eu posso falar, né? Espero que ninguém me critique por eu me criticar, né? A Bíblia diz que se nós não nos julgarmos a nós mesmos, seremos julgados com o mundo. E eu prefiro me julgar do que eu ficar esperando, né, ser julgado com o mundo, né? Até porque se eu não me julgar, a Gisele me julga mesmo, né? Então vamos lá. Você mora no meu coração, tá? Te dei flores da feira, mas foi flores. Então, continuando aqui, João 4, 24, o que diz? João 4, 24. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Percebam que Deus é Espírito. A gente está falando aqui do Espírito de Deus. Então Deus não é matéria, Deus é Espírito. Por isso que a nossa adoração a Deus tem que ser espiritual e verdadeira. Aí talvez alguém diga, mas por que Jesus falou isso? Se ele está dizendo que o Pai se agrada de uma adoração espiritual e verdadeira, sinal que existe, irmão Carlos, adoração carnal e falsa. Não sei se deu para entender. É como eu falo várias vezes aqui sobre a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, quando ora, ele ora do tipo: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou igual fulano. Obrigado porque eu não sou igual Beltrano. Obrigado porque eu não tenho os defeitos da Carla. Obrigado porque eu não tenho os defeitos da Deise. Obrigado porque eu não sou igual a Glória. Obrigado porque eu pá. E o publicano já faz diferente. Eu não tenho condições de levantar a cabeça para orar. Eu sei que meu coração é mau. Eu sei que meu coração é perverso. Eu sei que a minha carne gosta do que não presta. E eu sei que o Senhor só está me ouvindo por causa da sua misericórdia. E aí Jesus fala: qual deles foi para casa justificado? E eu gosto muito de uma frase que eu mesmo criei: quem muito se acha, acaba se perdendo. A história está aí para mostrar. No mundo gospel, entre os grandes pregadores aí que a gente vê, entre os atletas, entre os políticos, é se achar e a gente começa a se perder. Davi passou por isso. Aí veio o alfinetinho do pecado. Acabou. Nunca mais a vida dele foi a mesma. Que Deus me guarde e que Deus te guarde. Mas a adoração a Deus tem que ser espiritual. Eu posso cantar muito bem e não adorar. Eu posso pregar muito bem e não adorar. Você pode bater palma para a minha pregação e Deus desprezar. Você pode amar a minha cantoria e Deus ignorar. Estou dando aula de profetas menores e chega uma hora que Deus fala assim para o povo: eu não suporto mais a cantoria de vocês. Ou seja, é o fato de sua vida grita tão alto
que não dá para escutar suas palavras. Então, adoração espiritual e verdadeira. Ou seja, é mais bonito eu dizer: Senhor, eu não presto, me dá mais uma chance, do que eu ficar falando um monte de coisa bonita. Senhor, o Senhor é tudo para mim. Não, não é verdade, Roberto. Se eu fosse isso, não seria desse jeito. Tudo entregarei, Roberto. Não é verdade. Eu te adorarei conforme a tua justiça. Não é verdade, Roberto. Eu te busco e te procuro, ó Deus. Não igual você vai lá no Engenhão ver o teu time no final de campeonato. Seja honesto. Se você for honesto, você volta recompensado. Se você for fingido, o Pai não quer sua adoração, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Continuando aqui, João 14, versículos 16 e 17. O que diz? Eu pedirei ao Pai, e Ele me dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com você para sempre. 17? Deixarei órfão, voltarei a vós. E detalhe, esse outro aí, de acordo com o grego, não é héteros, né, que é de outra natureza, mas é allos, de acordo com o grego, da mesma natureza. Então, o que acontece? Eu e Gisele, nós somos humanos, mas nossa composição anatômica e neurofisiológica é diferente. Qualquer um que olhar para mim, olhar para a Gisele, vai perceber, somos iguais enquanto seres humanos, mas não somos a mesma coisa. No caso ali, quando ele fala mesmo, esse outro consolador é da mesma natureza, do mesmo nível, da mesma substância. Um é Deus, o outro é Deus. Um é todo poderoso, o outro é todo poderoso. Onde Jesus está, Deus está. Onde o Espírito está, Deus está. Certo? João 15, versículo 26. João 15, 26. Então a gente percebe que a ação do Espírito Santo é glorificar Jesus. Daí onde a gente tem que pensar uma outra situação. Por exemplo, não sei se os irmãos observaram, eu até entendo, tem até alguns irmãos que cobram isso de mim, mas eu não sei se os irmãos percebem que eu não trabalho por meio da imposição e nem da manipulação. Não sei se os irmãos perceberam. Por quê? Porque o centro dessa igreja não tem que ser eu, tem que ser Jesus. E se a minha igreja não me ouvir, uma das duas: ou eu não estou sendo usado por Deus, ou as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus. Então, se as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, não vou gastar meu latim. E se eu não estou sendo usado por Deus, parabéns para a igreja de não me atender. Então, não sei se deu para entender. Agora, na manipulação não interessa o que Deus pensa, eu quero desse jeito. Percebeu? Na imposição, não importa o que Deus pensa, porque eu sei o que é melhor para a igreja. Aí Jesus fala assim: não, Robelão, Jesus, sossega aí, quem sabe sou eu, entende? Sem mim nada podeis fazer, Jesus. Então nesse caso, a gente percebe aqui que vem o Espírito, e o Espírito age, né, de uma tal forma que aponta para a glória de Deus. O Espírito não aponta para a minha glória, o Espírito não aponta para a sua glória, o Espírito não aponta para a glória do nome da igreja, o Espírito aponta para a glória de Jesus. Então, se eu e você queremos ver a glória de Jesus, tudo que nós fizermos vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas se não for a glória de Jesus, pode ter certeza, gente, o Espírito não é o de Deus. Eu digo isso sem medo de errar, sem medo de errar. E aqui, continuando, Hebreus 9,14. Quem pode ler, por favor? Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo e
imaculado a Deus, purificará das obras mortais a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então a gente percebe que assim como, né, o sangue de animais servia para perdão dos pecados das pessoas, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas, pelo Espírito eterno, aquele Espírito que não tem início nem fim, e essa infinitude de Deus habita em nós, e a gente experimenta à medida que a gente viaja cada vez mais para dentro dele. Só que para viajar cada vez mais para dentro dele, a gente precisa mortificar as obras da carne. E se a gente olhar Gálatas 5, a gente vai perceber que não tem trégua, a carne não descansa. E o problema é que quando a gente fala de pecado da carne, as pessoas miram sempre no sexo ou na cachaça. Mas se você, por exemplo, olhar Gálatas 5, a partir do versículo 19, você vai ver que o mesmo pecado que faz as pessoas não herdarem o reino de Deus, da imoralidade sexual, ele é vizinho da inveja, ele é vizinho da discórdia, ele é vizinho da idolatria. Então não sei se dá para perceber, na nossa cabeça, pecado, então, é importante a gente observar, né, essa questão das obras da carne. Gálatas 5,16 chega a dizer o seguinte, que nós precisamos andar no Espírito para não satisfazer os maus desejos da carne. Ou seja, há algo em mim e em você que nos puxa para o mal. Há algo em mim e em você que quer agradar o diabo. Há algo em mim e em você que quer se rebelar contra Deus. Mas também há algo em mim e em você que clama pelo Senhor dizendo: Abba, Pai. Há algo em mim e em você que quer mais de Deus. Há algo em mim e em você que diz: isso é pecado. E aí, essa batalha é diária, é todo dia, é em casa, trabalho, igreja, rua, família e assim por diante. E a carne é um negócio tão esquisito que você não precisa ser adulto para isso. Roberlão foi lá na máquina de lavar, rodou o botão, tá mais alto, né? Quebrou o botão. Quando ele quebrou o botão, saiu correndo e foi lá para a sala. Gisele o viu correndo e falou: tem alguma coisa errada. Foi lá e viu que o botão estava quebrado. Aí foi lá na sala e falou assim: filho, você mexeu no botão da máquina? Não sei, mamãe. Como assim não sabe? Mexeu ou não mexeu? Não, mamãe. Roberlan, fala a verdade. Fala a verdade por quê? Ou seja, a coisa foi mais ou menos assim. Eu pergunto: quem ensinou meu filho a mentir? Não fui eu. Eu não sei se dá para perceber. Em pecado me concebeu minha mãe. Somos maus desde o ventre. Se o Espírito não agir, a gente não serve a Deus, a gente não agrada a Deus. Ah, mas eu sou crente. Himeneu, Alexandre Latoeiro, os nicolaítas, os judaizantes, que viviam no pé de Paulo, era tudo crente também. Diótrefes, era tudo crente. Ser crente não significa que você não vai pecar. Ser crente não significa que você vai sempre agradar a Deus. Ser crente só te dá mais responsabilidade. Você sabe quando está agradando o diabo e quando está agradando a Deus. Ser crente só te dá mais responsabilidade, porque a gente está no mesmo nível do outro. Tanto que tem um tal de fuxico gospel. Meu Deus do céu, eu não acredito. Não deve ser, não, o dono desse negócio não deve ser evangélico não. Fuxico gospel. Meu Deus, eu dei o nome do troço. Perdão, gente, perdão. Ô Senhor, aluguei a casa agora, hein? Então, está fechada de novo. Tranquei, agora só Deus aqui. Então, aí você fica escutando um monte de podre da vida dos crentes. Por quê? Porque os crentes pecam, irmãos. Os crentes pecam. Você não precisa procurar muita coisa. É só você olhar a sua própria vida. Entende? E aí nisso, 1 de João 5, versículos 6 e 7. Quem pode ler, por favor? 1 de João 5, versículos 6 e 7. Então nós observamos. Ah, é?
Vai. Há 3 testemunhas. Então, nós observamos o seguinte, que o Espírito testifica. Por exemplo, como é que você pode ter certeza que vai morar no céu? Como é que você pode ter certeza que Jesus nasceu de uma virgem? Como é que você pode ter certeza que o Espírito Santo mora em você? Ou seja, é o próprio Espírito no teu coração, cara. Você não tem meios científicos para isso acontecer. Eu não sei se deu para perceber. É o Espírito quem confirma a mensagem. Você prega, fulano não ouve. De repente, do nada, fulano ouve. E aí? É o Espírito. Não são as nossas palavras persuasivas de sabedoria. Agora, para terminar, Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você percebe o seguinte: a ordem de Deus é: vão. Nossa reunião enquanto igreja é como um carro que abastece num posto de gasolina. Como eu disse, os crentes se perdem porque eles vivem em função do templo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se reunir no templo, mas aqui a gente se prepara para ser luz lá fora. Aqui a gente se prepara para ser sal lá fora. Quando a gente vive em função daqui de dentro, o que acontece? A gente vive caçando coisa aqui, e essas coisas aqui só nos impedem de ir para lá. Por quê? É o carro que você roda a chave, ronca o motor, gasta combustível, gasta energia e não sai do lugar. Vrum, 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 inútil. Não conduziu ninguém, não levou ninguém para lugar nenhum, não socorreu ninguém, não transportou ninguém. Mas quando o posto serve apenas para abastecer, o carro vai para a estrada e cumpre o seu trabalho. Então o alvo da igreja é: vão e façam discípulos, certo? Então eu preciso influenciar pessoas, sim, não pela decisão da Assembleia de domingo, mas influenciar pessoas para elas serem parecidas com Deus, influenciar pessoas para que elas experimentem mais da fé, influenciar as pessoas para que elas sejam melhores pais, melhores mães, melhores filhos e assim por diante. Vão e façam discípulos, batizando, ou seja, integrando. A igreja precisa ser acolhedora, não repelente. As pessoas precisam olhar para a igreja como assim: eu quero estar lá, e não falar assim: olha, vou falar um negócio, Rodrigo, gosto muito de você, mas eu não quero ir para a sua igreja. Não, a igreja tem que ser um lugar do tipo: Rodrigo, olha, você é indigesto, mas rapaz, amei sua igreja, eu vou para lá assim mesmo, e eu vou começar até a gostar de você agora. Entende como é que é o negócio? Ou como diz o Reginaldo, né? Se você não gostou, insista bastante até gostar. Não é isso mais ou menos a frase? Entende? Então, ou seja, a igreja precisa ser acolhedora, batizando, integrando. Aí eu não sei se dá para vocês perceberem, mas como assim? O pastor não é afobado com o batismo? Claro que não. Porque eu entendo que batizar não é vender para ganhar comissão. Você não vai me ver desesperado aqui, nem para batizar, nem para levantar ninguém para obreiro. Sabe por quê? Porque eu, no meu desespero de batizar, eu posso batizar alguém que não se converteu. Eu, de repente, numa preocupação política de chamar fechamento para ser obreiro, eu posso atrapalhar a igreja. Não, as coisas de Deus são dirigidas por Deus, pelos frutos que as pessoas dão, pelo interesse que elas têm. A porta do coração se abre por dentro. Se o pastor tem que forçar, então não é Deus que está agindo. O pastor, ele detecta e chama, mas ele não força, entende? E aí nesse caso, a gente observa que, né, essa orientação: vão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, os três estão no mesmo nível. É como, por exemplo, você vai fazer algo: eu estou aqui em nome do prefeito. Então o prefeito é autoridade.
Agora, eu estou em nome do prefeito e do zelador da prefeitura, então eu botei o zelador da prefeitura no mesmo nível. Eu não sei se deu para entender. Então, quando fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que os três estão no mesmo nível. Até porque Deus não divide sua glória com ninguém. Onde houver qualquer tentativa de divisão de glória, pode ter certeza que Deus não está ali. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo estudo que tivemos à luz da Tua Palavra. E como diz o hino, vem, visita a Tua igreja, vivifica as nossas almas, porque sem a Tua graça, ela murcha ficará. E aí muitas vezes nós podemos estar como aquela igreja, em que Jesus está batendo do lado de fora. A gente canta sobre Deus, a gente prega sobre Deus, a gente faz orações bonitas usando o nome de Deus, mas Deus está lá fora. Então, ó Deus, que o Teu Espírito encontre lugar em nossas almas e faça fluir a Tua vontade, de modo que sejamos pequenos Cristos, e onde nós formos, que nós venhamos a refletir tão somente a Tua glória, que Tu não divides com ninguém. Assim eu oro para a Tua glória, na força do Teu Espírito e no nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém.